Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula de História com o professor Marcos. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam cumprindo aí as normas do isolamento social. Quando sair, sempre use máscara. Comentem aqui abaixo, compartilhem o que vocês fizeram de bom, o que vocês estão achando das aulas de História, se estão gostando. Compartilhem suas redes sociais, fiquem à vontade, estou aqui à disposição de todos. Podem enviar dúvidas, perguntas, meu e-mail vou logo mostrar para vocês daqui a pouco. Mas, enfim, estou gostando também da interação de vocês em responder as atividades, mas continue respondendo as atividades, porque é muito importante. Pelo retorno, iremos pensar em uma forma de atribuir uma pontuação para vocês. É obrigatório dos professores? Não. Vai depender muito do diálogo que os alunos vão estabelecer para com os seus respectivos professores. Ok? Então, façam as atividades. O link está logo aqui abaixo, não esqueçam. Ao mesmo tempo, peço que vocês peguem o seu livro de história, seu lápis, sua caneta, e no decorrer de minha fala, vá anotando alguns pontos importantes, tanto da minha fala como também do slide. Porque no ato da atividade, você não precisa necessariamente voltar mais ao vídeo, você já tem escrito, ou você já tem anotado, fez alguma anotação importante no seu caderno. E aí é uma forma de portfólio, é uma forma de produção que você vai mostrar ao seu professor: olha, professor, eu assisti a aula de história do professor Marcos e eu fiz essas anotações, ok? Então, o professor vai ter acesso. Outra coisa, vocês vão preencher a atividade, responder a atividade com os dados pessoais e responder as perguntas, e eu vou ter acesso. Eu tendo acesso a essas perguntas e a essas informações, eu vou encaminhar, a partir da próxima semana, para todas as escolas. Por exemplo, se o aluno do Tenso respondeu a atividade, eu vou enviar o nome do aluno para a escola do Tenso. Se o aluno da escola José Pablo, ou Francisco Moreira, ou a escola Cecília, Jaime, Oséias, ou qualquer outra escola de Itabaianinha, eu vou enviar para seus respectivos diretores, para os seus respectivos professores de história, porque ele vai ter acesso quem são os alunos que estão produzindo, quem são os alunos que estão acompanhando as atividades de história. Tá ok? Beleza. Nós ainda estamos trabalhando o período renascentista. O período Renascimento, que surgiu lá na Itália, mas que vai se propagar aos poucos por outros cantos da Europa. Isso aí vocês já sabem muito bem. E hoje a gente vai trabalhar dentro dessa questão a arte renascentista, a questão artística, a pintura, a escultura e a música. Vocês vão perceber o que elas representam, quais são as mensagens, quem são os pintores, quem são os autores dessas obras, e que ainda hoje estão nos museus, tanto da França como dos Estados Unidos e outros da Europa. Ok, pessoal? Está compartilhando o slide com vocês, tá bom? Ok. Arte renascentista, pintura, música e escultura. O que eu quero que vocês prestem atenção é capítulo 4. Eu estou no livro de História, a página é 78, porque eu estou com o livro de História do professor. Mas eu não sei do aluno, se da página 78. Vocês vão colocar, mas está em cima, capítulo 4 é o nome assim, pessoal. A arte renascentista. Tá ok? Então vamos lá? Arte renascentista. O Renascimento foi repleto de inovações técnicas no campo artístico. A observação direta da realidade é um deles. Assim, os artistas costumavam desenhar exaustivamente para melhor representarem em suas pinturas e esculturas aquilo que estava diante deles. Primeira coisa, a arte renascentista é uma forma de resgate da cultura da Grécia e da Roma antiga. Primeiro, história antiga, depois história antiga, Idade Média. Na Idade Média, essas esculturas, essas pinturas da história antiga não vai ser aceita. Porque, por exemplo, a escultura de um homem nu, por exemplo, como veio ao mundo, sem roupa, sem vestimenta. Na Idade Antiga, era algo comum, porque representava a naturalização, a beleza,
a perfeição do homem, a perfeição do ser humano. Dentro da Idade Média, isso não vai ser aceito, isso vai ser criticado pelos dogmas da igreja, vai levar justamente para a questão do erotismo, para a questão da prática sexual. E aí, na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, com o movimento renascentista, vai voltar aquela ideia. Então, os artistas, os pintores e os personagens daquele período, eles vão representar os elementos que estão em seu entorno. Por exemplo, se o homem da cidade mora em uma cidade grande, lá na Itália, mora em Roma, o que é que ele vai representar? Um arquiteto vai representar em uma escultura, por exemplo, as cidades. Uma pintura que representa, uma escultura que represente a cidade. Se o pintor mora no campo, o que é que ele vai representar? Justamente os elementos da natureza, porque eles vão representar a realidade. Essa realidade pode ser tanto a natureza, como o campo, como a cidade, como também outros elementos da divindade que vocês vão estar percebendo aqui. Tá ok, pessoal? Então, não tem muitas dúvidas sobre o tema, porque ele é bem didático, bem fácil de entendimento, bem fácil mesmo. Ok, pessoal. As primeiras mudanças ocorreram onde? Na arquitetura. Aqui é o arquiteto. Essa obra é a Catedral, viu, pessoal? Está em Florença, Catedral de Florença, em Santa Maria del Fiore, na França. Foi construída em 1400 foi construída dentro do período renascentista. Quem construiu? Quem foi o arquiteto? Olha as estruturas. Foi justamente Filippo, porque o nome é francês e eu não sei pronunciar, né? Mas, enfim. Quais são as características? Formas simétricas e harmoniosas. Olha as estruturas. Uma obra renascentista. Justamente semelhante com a história de Roma antiga e da Grécia. Olha um exemplo de escultura renascentista. Essa obra de quem é? De Davi. Ele nasceu em 1501, permaneceu em 1501 até 1504 em uma exposição. Uma estátua de aproximadamente 4 metros de altura, que representava a determinação e as belas formas do jovem herói bíblico em sua batalha contra o gigante Golias. Pessoal, esta obra aqui, dentro da história antiga, era algo positivo, que mostrava a perfeição biológica. Quando eu falo perfeição, não é a beleza estética, não. É de como o corpo humano ele é perfeito e ele se adapta de acordo com o clima que ele está inserido, tá? Então, é a natureza humana, a questão biológica, é perceber o desenvolvimento, as estruturas do corpo, as peças do corpo, como um elemento importante ao ser. E que cada elemento do corpo tem uma função biológica. É justamente isso que essa estátua ela vem representar. Dentro da história antiga, ela era permitida. Mas dentro do período da Idade Média, essas estátuas ela vai ser discriminada, vai receber crítica, porque os dogmas religiosos vai entender aqui como uma questão de erotização, uma questão de sexual, porque mostra, quer queira que não, uma genitália do homem, tá bom? Então, isso vai ser criticado dentro da Idade Média. Mas a gente tem que pensar para além disso. Não é a questão sexual que se coloca aqui. É a apreciação. É perceber de como o homem bíblico estava inserido dentro dos princípios religiosos. Lembra daquela batalha do homem grande, de Golias, do gigante Golias e Elias? É justamente isso. Um homem com estatura não muito grande, mas que ele conseguiu vencer, né, o gigante Golias. Essa reflexão, não é a questão sexual aqui envolvida. Quem é que fez essa obra? Davi. Tá vendo como é fácil? Não é difícil, pessoal. Basta a gente parar para prestar atenção nos elementos. Beleza? Vamos lá. Aqui a escultura renascentista ainda, olha, pessoal, essa obra de quem é de Michelangelo.
Talvez a mais conhecida e uma das mais famosas esculturas feitas pelo artista. Representa Jesus morto nos braços de sua mãe. Seu nome, Piedade. Pessoal, o nome da obra chama Piedade. Foi feita por Michelangelo, uma forma de representar um aspecto bíblico de Jesus morto nos braços de Maria. É justamente isso que ela vem lançar essa reflexão, ok? A pintura renascentista. Aqui, pessoal, o nome desse quadro, dessa pintura, chama O Nascimento de Vênus. Quem é Vênus? Deusa Vênus, que é a deusa do amor. Quem a pintou, quem a construiu, foi Sandro Botticelli, de 1445, nasceu em 1945 e morreu em 1510. Pintor e desenhista italiano, foi um dos principais nomes do Renascimento italiano. Então, quando se fala de pintura, essa obra da deusa Vênus representa, pessoal, justamente a questão da época, a realidade da época, que era a divindade, que era um elemento presente na sociedade francesa, na sociedade italiana, tá bom? E aqui a gente vai analisar o quê? Olha, aqui ela nasceu, segundo a mitologia, ela nasceu de uma concha, tá bom? Então aqui a deusa Vênus, ela representa a pureza, a inocência, a beleza, a seriedade e ao mesmo tempo representa o amor e a beleza. Veja que aqui são outros deuses celestiais que estão ali naquele momento, que estão no momento de acolhimento da deusa recém-nascida, segundo a mitologia. Mas vamos estudar melhor um pouquinho aqui. O que representa a pintura de Vênus, na mitologia romana, Vênus representa a deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Mulher de Vulcano, o deus do fogo. Ela nasceu das ondas do mar na ilha de Chipre. E o que ela representa, para você especificamente? Beleza, perfeição, inocência, ternura, amor, renovação e seriedade. Então, é preciso observar a pintura, a obra que está, apreciar, entender o que aquela obra quer dizer. Por exemplo, normalmente, quem é católico sempre tem algum objeto religioso em casa. Normalmente é um quadro, Nossa Senhora da Conceição, ou um outro santo, ou uma cruz. Mas, quando você observa para um quadro religioso, uma cruz, você está observando a estrutura ou o que ela representa. O correto, pessoal, é observar o que ela representa. Dentro dos princípios do catolicismo, é observar o que a cruz representa, o que a cruz quer dizer. Dentro da Igreja Católica, significa o sofrimento de Jesus Cristo no período que ele ficou, né, crucificado na cruz. Ok. É justamente isso. Mas, por exemplo, dentro da religião do candomblé, o que representa necessariamente a macumba? Significa algo totalmente negativo ou parcialmente negativo? Tem que entender o que ela representa para aquele grupo de pessoas. Tem que entender, independentemente da religião, tem que entender, por exemplo, dentro da igreja evangélica, o que a Bíblia significa. É apenas um livro com princípios religiosos, mas o que ela quer dizer, o que está por trás, entendeu, pessoal? É justamente isso, tanto que vai funcionar na pintura. Então, quando você vê uma pintura, você observa o que essa pintura quer dizer, qual é a reflexão, qual é o pensamento que ela quer lançar. Você faz esses questionamentos, quem é que fez, em qual período essa pintura foi feita. Então, você questione, você duvide o que foi, por que foi, quem foi. Assim, você vai entender tudo de determinados elementos que está em torno de sua volta. Às vezes, tem determinadas coisas que surgem para a gente não sabe, é porque a gente não pergunta. Você pergunta, por que está aqui? Quem trouxe você aqui? Qual a sua função? O que você quer dizer? Tá? Então, vocês sempre questionem todas as informações e todas as visões que vocês verem, um quadro, uma imagem, uma música, tá bom? Aqui eu já falei para vocês. Pessoal, e a música renascentista? A música renascentista, ela vai ter como seu principal instrumento, ela vai ter como principal elemento os instrumentos. A voz, por exemplo, vai ser algo mais moderno, o canto.
Mas a música em si, renascentista, a grande maioria dela era feita apenas por instrumentos musicais. E eram normais nos encontros entre amigos, lá na França, né, lá na Idade Média, lá em torno de 1492, por aí. O Brasil nem tinha sido nem conquistado, os portugueses nem tinham chegado no Brasil ainda. Mas é o seguinte, a música, esse estilo de música também era utilizado em determinados espaços sociais, como, por exemplo, nos cabarés. Era uma forma de entretenimento, uma forma de encontro de diferentes culturas. Então, eles apreciavam a música, eles observavam o toque e entendiam quais eram as melodias, o que a música queria representar naquele período. Por exemplo, se vocês pegarem uma música hoje, deixa eu ver uma música aqui. Pronto. Se vocês pegarem uma música que eu sei que vocês gostam, por exemplo, do brega funk, quer queira que não, é uma cultura. É uma cultura que alguns carregam uma mensagem negativa, mas é uma cultura. Mas tem outras músicas, se vocês pararem para observar, aquela música de Ana Vilela, Trem Bala. Qual é a mensagem que ela quer trazer? A reflexão sobre a vida. Então, questione, duvide, analise a música. E aí você vai extrair todas as informações necessárias. Mesmo assim, o brega funk. Qual a mensagem que o brega funk quer trazer, aquela música quer trazer? Entendeu? E a partir daí você vai compreender o que está por trás da música e quem é quem fez a música, qual é a função da música em sua vida. Muitos dizem que o brega funk não é cultura, mas quer queira que não, é cultura. É uma cultura. Mas é uma cultura positiva ou negativa? Cabe cada um aí questionar o seu entendimento. E aqui eu encerro a aula de hoje com a nossa mensagem. Não são sonhos que me movem, mas a determinação para os alcançar. Espero que vocês fiquem bem. Façam atividade aqui abaixo, não esqueçam. Tem uma pergunta lá dizendo quem é Michelangelo. Vocês já sabem que é um dos pintores, né? Tudo mais, vocês vão colocar lá. Façam atividade. Mando um abraço especial para a Escola Jaime da Silveira Carvalho, como também para a Escola Tênis, Escola Oséias, todas as escolas que nos acompanham. Um abraço, espero que vocês fiquem em paz, fiquem bem e até breve. Não esqueçam de comentar aqui abaixo, como também de responder a atividade, viu? Valeu!